Os sons de São Paulo não dormem, apenas mudam de frequência. Às 3 horas da manhã, o rugido da Avenida Paulista se transforma em um zumbido mecânico baixo. O som de milhões de aparelhos de ar-condicionado respirando em uníssono. Para Caio, um homem cuja vida foi construída sobre a precisão do som, esse zumbido era uma câmara de tortura. Ele estava sentado em sua cobertura, cercado por milhares de dólares em espuma acústica e tecnologia de cancelamento de ruído, mas ainda conseguia ouvir o único som que não conseguia filtrar: o arrastar rítmico de uma bengala no asfalto 12 andares abaixo. Era impossível, claro. Nenhum ouvido humano conseguiria captar o som de uma bengala de madeira batendo no concreto a essa altura, através de um vidro duplo. Mas Caio não apenas ouviu, ele sentiu na medula dos ossos. A maioria das pessoas teme o que vê no escuro. Caio temia o que ouvia no silêncio. Porque, 3 anos antes, Caio era o mais célebre artista de efeitos sonoros do cinema brasileiro. O homem que conseguia fazer um passo soar como uma batida de coração e o farfalhar da seda como uma confissão. Mas sua maior obra-prima fora uma mentira. Ele fabricara as provas em um caso criminal de grande repercussão, usando suas habilidades para adulterar uma gravação de áudio que enviou um homem inocente, um velho músico de rua chamado Seu Jorge, para uma prisão brutal. Jorge morreu lá 6 meses depois, agarrado à sua bengala de madeira. Desde então, Caio havia perdido a capacidade de ouvir música. Cada canção que ele tocava se transformava no som de um homem ofegante. Cada voz que ele ouvia soava como se estivesse debaixo d'água. Ele era um homem se afogando em seu próprio talento. O resgate começou com uma chamada telefônica repleta de estática. Não havia identificador de chamadas, apenas uma série de cliques que se traduziam, na mente experiente de Caio, em um código rítmico específico usado pelos músicos cegos da Praça da Sé. A frequência está errada, Caio, sussurrou uma voz através da estática. Parecia a voz de Jorge, mas mais jovem e mais clara. Você afinou o mundo em um tom menor. É hora de resolver o acorde. O peso psicológico da ligação fez Caio entrar em espiral. Ele começou a ver seu apartamento não como um santuário, mas como um ouvido gigante, vibrando com os ecos de seu pecado. Percebeu que o som abafado que ouvirá não vinha da rua, vinha dos dutos de ventilação. Havia alguém no prédio. Ou alguém em sua cabeça. A tensão o paralisou como um aperto físico em seu pescoço. Ele pegou seu gravador de campo profissional e um par de fones de ouvido de alta fidelidade. Se fosse para enlouquecer, que capturasse a essência da situação. Começou a se mover pelo apartamento, seguindo o som. O som abafado do arrasto o levou até o elevador de serviço. As portas estavam abertas, vibrando com uma baixa frequência que embaçava sua visão. Ele entrou. O elevador não descia até o térreo, descia para os subsolos, para as entranhas úmidas e de concreto da cidade, onde ainda corriam os antigos esgotos da velha São Paulo. Quando as portas se abriram, o cheiro de pedra molhada e ozônio o atingiu. E então, a música começou. Não era música de um rádio ou de um palco. Era música do pulso oculto da cidade. Gotas de água batendo em canos enferrujados em compasso quaternário. A vibração distante do metrô soando como um dó grave de violoncelo. E no centro da câmara escura, estava uma figura segurando um violino. Era o neto de Jorge, um menino que Caio vira uma vez no julgamento. O menino não tinha arma. Ele tinha um sistema de som, escondido nas sombras, reproduzindo os mesmos sons que Caio usará para incriminar o avô. Gostou da mistura, Caio? Perguntou o garoto, sua voz ecoando na câmara.
Venho trabalhando nela há meses. Todas as noites, eu a reproduzia pelos canos do seu prédio. Queria que você ouvisse a forma da sua mentira. Caio caiu de joelhos. A ironia era cortante. Ele havia sido assombrado por um fantasma que ele literalmente programara em seu próprio ambiente. Mas, enquanto o garoto se preparava para reproduzir uma gravação final e dissonante, um som projetado para destruir o que restava de sanidade de Caio, Caio fez algo que não fazia há anos. Ele fechou os olhos e escutou. Escutou de verdade. Ele não ouviu a mentira. Ouviu a dor por trás da raiva do menino. Ouviu a vibração das mãos trêmulas do menino no violino. Ouviu a tragédia de uma família destruída por sua ganância. Não toque isso, sussurrou Caio. Eu tenho as fitas originais. As sem cortes. As que comprovam a verdade. É tarde demais para a verdade, cuspiu o menino. Ele está morto. Mas o nome dele não é esse, disse Caio. Não posso devolver a vida a ele, mas posso devolver a dignidade. Tenho as gravações escondidas num cofre que só a minha voz pode abrir. Se me matarem, ou me enlouquecerem, a verdade morre comigo. Deixem-me terminar a canção. A redenção foi um processo lento e doloroso. Caio não se limitou a entregar as gravações. Ele passou o ano seguinte usando sua influência e a riqueza que lhe restava para reconstruir a reputação do homem que havia destruído. Testemunhou contra os homens poderosos que o pagaram para mentir, sabendo que isso acabaria com sua carreira e provavelmente o levaria à mesma prisão onde Jorge havia morrido. A história termina na Praça da Sé. Caio já não é um homem rico. Senta-se num caixote de madeira, os seus auscultadores de alta gama substituídos por um simples aparelho auditivo. Está agora parcialmente surdo, uma consequência psicossomática do julgamento. Mas, enquanto observa o neto de Jorge tocar violino para a multidão, Caio finalmente ouve. Não é uma gravação perfeita. É confusa, cheia de ruídos de trânsito, gritos de vendedores e do vento. Mas é real. A frequência finalmente está certa. Ele fecha os olhos. Pela primeira vez em 3 anos, o som abafado da bengala desaparece. Em seu lugar, ouve-se o som simples e belo de um arco cruzando uma corda, a resolução de um acorde que levou uma vida inteira para ser tocado. Caio não busca mais um som perfeito. Ele simplesmente se alegra por fazer parte daquele ruído.